Sejam bem-vindos a mais um dia de entrevistas com os candidatos a prefeito de Vila Velha. Começamos o mês de setembro publicando uma entrevista a cada dia útil e assim seguiremos. Já passamos por Cariacica, onde 3 candidatos disputam as eleições. Na cidade de Canela Verde já falamos com João Batista Babá, do PT, Arnaldinho Borgo, do Podemos, e agora conversamos com o professor Nicolas Trancho, filiado ao PSOL. Seja bem-vindo, professor. Obrigado pela oportunidade para o Portal AS hoje. Nicolas do Espírito Santo Trancho tem 34 anos de idade, disputa sua terceira eleição, mas nunca teve mandato. É professor de educação fundamental. Candidato, o que o motiva a disputar a eleição para prefeito em Vila Velha? Muito bom dia a todos e a todas. Eu sou o professor Nicolas Trancho, sou formado em Geografia na Universidade Federal. Atualmente estou estudando um mestrado em Ciência e Tecnologia profissional lá no IFES de Vila Velha. E o que me motiva a ser candidato é querer mudar realidades do nosso município. Eu participei como voluntário social numa associação de moradores lá em Araçás, Vila Velha, por 12 anos, e sei como é difícil você querer mudar uma realidade sem o apoio da prefeitura, sem uma Câmara de Vereadores, por exemplo, trabalhando também em prol das comunidades. E a gente utiliza esse momento eleitoral para mostrar para toda a Vila Velha, para todo o estado do Espírito Santo também, que há possibilidades de mudança, há como o sol brilhar para todos também, né? E a gente quer isso, quer assim como tem no nosso plano de governo, que é um município antirracista, anti-LGBTfóbico, plural, democrático, popular, ou seja, eu quero que uma prefeitura seja dessa forma, é um sonho, mas eu quero. E aí a gente quer, nessa candidatura, mostrar que é possível. E a gente coloca o nosso nome para esses objetivos, mostrar que Vila Velha merece mais e colocando nossas ideias, nossas possibilidades. E eu falo muito bem também sobre uma situação que pense em Vila Velha como sua casa. A sua casa, você faz a pintura de uma parede, conserta uma torneira, vai mudando algumas coisas. São pequenas obras públicas no nosso município, como asfalto, como uma reforma lá e outra cá. Só que você não vê planejamento de futuro na nossa cidade. A gente não tem um planejamento, por exemplo, ontem passou uma notícia que o nível do Oceano Pacífico está subindo de forma exacerbada, ou seja, a emergência climática faz com que as cidades, os governantes tenham um preparo para lidar com o meio ambiente para o século XXI. E você não percebe isso no município de Vila Velha, percebe um município ainda no século XX, no século XIX, asfaltando, impermeabilizando todas as ruas, uma especulação imobiliária ocupando áreas que seriam de alagamento, áreas de transbordamento dos rios, praças que estão sendo construídas, como por exemplo, cortando diversas árvores, e aí você percebe que não tem prioridade o meio ambiente. Então, acho que seria interessante também mostrar que a gente precisa estar antenado com o futuro, com essa diversidade, com a equidade racial, que esse é o nosso objetivo. Então é isso que me motiva a ter esse sonho, a ter esse momento de falar para o cidadão vilavelhense que nós queremos mudar a nossa Vila Velha, queremos muito mais e podemos muito mais. Candidato, no seu programa registrado no TRE, tem um trecho que é intitulado Se Vila Velha Fosse Nossa. E ele afirma o seguinte: Vila Velha enfrenta hoje profundas desigualdades, uma grande sensação de insegurança e uma desvalorização tremenda dos serviços públicos. Não percebemos ações que melhorem essa situação. Quais os pontos, né, que o senhor, quando fala não percebemos ações que melhorem, que pontos você pode, exemplificar dessa desigualdade, dessa sensação de segurança, da desvalorização do serviço público? Olha, tem diversas formas de responder essa sua pergunta, mas você percebe o município de Vila Velha tendo olhares fixos para os bairros que estão de frente para o mar. Então, essa é a realidade do nosso Vila Velha. O olhar da prefeitura focado nos bairros que estão de frente para o mar, Praia da Costa, Itapuã, que são os bairros mais valorizados e os bairros onde tem a maior parcela de pessoas com maior poder aquisitivo em Vila Velha. Então, quando a gente fala em olhar para a periferia, reduzir as desigualdades sociais, por exemplo, você fomentar eventos nas comunidades, fomentar o comércio local em comunidades das periferias. Por quê? Porque a gente também tem que dar essa oportunidade para essas pessoas que vivem nesses espaços.
Além do mais, você falou da questão do serviço público. A gente, por exemplo, tem a Guarda Municipal, que tem o pior salário base praticamente da Grande Vitória. A Guarda Municipal, 40 horas semanais, está recebendo R$ 1.400 em média. Então, um guarda municipal que, por exemplo, seja alvejado no seu trabalho e tenha que entrar de licença, ele vai receber R$ 1.400. Então, existem situações que os próprios guardas municipais fazem vaquinha para doar alimento para o guarda municipal que está encostado, gente. Olha a situação que a gente está vivendo com um funcionário da área da segurança pública do nosso município. Então, não é tudo aquilo que é passado nas redes sociais, é muito mais que a gente precisa de melhorar na nossa Vila Velha. E esse é um dos pontos. Eu, como professor também, eu tenho possibilidades de falar do como é que é a sala de aula. Ou no início do ano, como trabalhando no meio do verão, né, no mês de fevereiro, a gente pelejava, né, em relação ao aquecimento, né, a climatização da sala de aula, os alunos que não conseguiam se concentrar para estudar por conta do calor excessivo na sala de aula. Salas com 30 alunos, com sol até metade da sala, os alunos tendo que se afastar das proximidades da janela, porque não teria como nem se concentrar, porque o sol estava pegando na cabeça. Então essa é a realidade de Vila Velha, só que é uma realidade da onde? Da periferia. Eu sou professor de uma escola em Ulisses Guimarães, um bairro lá da região 5, que acho que muitos conhecem, e é um bairro que precisa de ser atendido conforme, assim como Praia da Costa é atendido, mas isso não acontece. Candidato, no seu plano, o senhor também fala sobre, na verdade, o senhor tece algumas críticas em relação à relação existente entre prefeitura e Câmara, né, o executivo e o legislativo. Queria que o senhor exemplificasse, né, algumas dessas críticas para os eleitores em relação a, a essa situação que o senhor vê entre a Câmara e a prefeitura, e também se o senhor vê que é possível governar uma cidade sem ter a maioria da Câmara. O governo de coalizão que foi formado em Vila Velha foi uma coalizão de 17-0 por muito tempo. Agora, recentemente, que apareceu uma oposição na Câmara de Vila Velha por conta do momento eleitoral. Mas se você parar para olhar as redes sociais, os partidos que foram para onde foram os vereadores, tem vereador que era oposição e está junto com o prefeito hoje. Então, começa a gente não entender muito, quem está de fora não entende muito esse momento eleitoral e as posições até mesmo de quem está se colocando como vereador. Várias situações que passou pela Câmara Municipal e o prefeito sancionou conforme o bel interesse de ambas as partes. Exemplo, a gente tem no Dia Internacional da Mulher, em Vila Velha, a própria Prefeitura Municipal publicou no mesmo dia a sanção do Dia Municipal do Homem. Tudo sancionado e aprovado tanto pela Câmara Municipal, tanto pelo prefeito municipal. Então, você percebe que tem um acordo de cavalheiros de ambas as partes, de um fazer projetos, o outro aprovar de forma unânime. Você tem a outra opção do outro lado, o plano de cargos e salários que tantos professores bateram sobre o achatamento salarial, sobre os professores que estão há mais tempo na sala de aula receberem praticamente a mesma coisa de quem está entrando. Então a gente tentou negociar muito sobre essa questão do plano de cargo e salário, só que na Câmara Municipal isso passou tranquilo, entendeu? Então não está tendo um debate de escuta à população. A população não está sendo escutada. Quem está sendo escutada é a Câmara Municipal privilegiando quem eles querem e assim como privilegiando quem a prefeitura quer. Então a gente vê isso aí como a ausência, né, do poder da democracia, do poder da discussão. Por que não a população ser mais ouvida, né? Por que não ter mais anseios da população, atender melhor a população do que está acontecendo hoje, esse 17-0 na Câmara Municipal. Por isso que a gente tem colocado candidatos a vereadores diferenciados, a gente da Federação Rede, PSOL, a Federação Brasil Esperança, vereadores que, por vezes, também se colocam à oposição, mostra que tem uma possibilidade de discurso diferenciado e que tem possibilidade de mudança, sim. Basta a população ver isso aí, entendeu? Candidato, vamos falar um pouquinho dos seus planos para Vila Velha, né? Qual a sua proposta para desenvolvimento econômico, para criação de empregos, para atração de empresas para o município?
Olha, a gente, por exemplo, recentemente a Vale do Rio Doce anunciou, junto com o governo do estado, a ampliação da ferrovia, que vai ligar Cariacica a Anchieta. Ela vai passar por Vila Velha. E você não percebe nenhum movimento da Prefeitura Municipal de Vila Velha em aproveitar essa passagem dessa ferrovia para também atrair um pouco essa ferrovia para dentro do município de Vila Velha e, por exemplo, facilitar a escoação do Porto de Capuaba, né, escoar as mercadorias de Porto de Capuaba. Hoje a gente tem um nó logístico na região do Porto de Capuaba, na leste-oeste, com os caminhões que saem com carros elétricos, com contêineres e vai para a região da leste, da leste-oeste, não, do contorno, ali na região do Tins, da Serra, porque é ali onde que se armazena os carros. Então a gente não vê a prefeitura se posicionando para resolver esse nó logístico que existe hoje em Vila Velha. Então a gente resolvendo esse problema desse nó logístico, a gente pode estar fomentando, por exemplo, o comércio exterior, ainda mais em Vila Velha, como sendo uma das bandeiras para melhorar a situação portuária. Mas a gente tem outros projetos, por exemplo, fazer feiras em locais como, por exemplo, nas periferias, nos bairros periféricos, mostrando o comércio local, os artesanatos, as coisas que as comunidades produzem, de forma a fomentar aquele comércio local. E isso não é uma ideia que não é um sonho, não. Isso já existe. Só que já existe ali na região da Grande Cobilândia, na região do Vale Encantado, que tem um projeto que, sim, é feito vários comerciantes se colocam um momento de mostrar o comércio, mostrar o que é feito um evento, só que é feito junto com os comerciantes. A prefeitura praticamente só apoia. Então, por que não fomentar isso em todo o município? Privilegiando as periferias. Um outro exemplo também que nós temos é a economia solidária. Por que não dar oportunidade ao jovem, dar oportunidade à mulher que está desempregada, dar oportunidade à população LGBT que não tem condição de conseguir um trabalho, com artesanatos, com o que eles produzem de melhor, e colocar em espaços onde a própria prefeitura pode estar agenciando uma loja, né, onde eles poderiam estar expondo esses produtos. Então, é uma forma de gerar riqueza para essa população que hoje está desassistida, não tem nenhuma política pública que beneficie, por exemplo, o jovem em Vila Velha. Então, essa é uma demanda. Então, a gente começa a perceber que a gente começa a falar em desenvolvimento econômico, aí a gente lembra também do Polo de Moda da Glória. Hoje o Polo de Moda da Glória está esquecido. Não existe nenhum tipo de política pública para fomentar, para melhorar, para incentivar o próprio cidadão de Vila Velha a consumir no Polo de Moda da Glória. Até mesmo porque, com a ascensão das empresas pela internet, né, muitas pessoas estão preferindo comprar pela internet. Então, por que não fazer políticas públicas para a redução dos impostos, para reduzir encargos desses comerciantes do Polo de Moda da Glória, para eles conseguirem reduzir o custo dos seus produtos, e aí sim a população vê atração em consumir naquele polo de moda. Então são coisas que você percebe que está acontecendo no município, mas a prioridade não está sendo essa, a prioridade está sendo outras, que não é fomentar o comércio da periferia, é fomentar as populações mais pobres de ter uma oportunidade de renda, né? Enfim. Candidato, eu queria falar um pouco sobre mobilidade. O seu programa de governo fala uma proposta de tarifa zero do transporte público e também sobre a ideia do metrô em Vila Velha. Queria que você desenvolvesse esses dois temas. Bom, o Tarifa Zero Municipal a gente propôs como uma implantação gradativa e vinculada ao sistema público municipal e, em primeiro momento, para a população que recebe o Bolsa Família, para as pessoas desempregadas, para as pessoas que não têm condição de pagar a tarifa municipal. Então, seria uma implantação gradativa. E isso, antes de mais nada, fazendo auditoria do sistema Sanremo, que é um sistema que já tem mais de 20 anos de contrato e todo cidadão de Vila Velha sabe que é um sistema de péssima qualidade de serviços que são prestados. Então, esse é o primeiro momento. A gente tem que valorizar o transporte coletivo, até mesmo porque as vias de Vila Velha não estão suportando mais a quantidade de carros. Você percebe a todo momento atropelamento, acidentes. A gente tem, por exemplo, uma estrada em Vila Velha chamada Estrada Jerônimo Monteiro, que liga a região do centro de Vila Velha à região de Paú. Você percebe que é uma estrada que não tem mais para onde crescer.
Ou seja, por que não um novo modal de transporte ali na região? E a ideia do metrô seria da gente propor ao Conselho de Municípios da Grande Vitória um novo modal de transporte. Pode ser o metrô? Pode, mas também pode ser um trem, pode ser um veículo leve sobre trilhos, pode ser um BRT que funcione em toda a Grande Vitória, até mesmo porque vai construir mais e mais pontes, as pessoas estão tendo maior poder aquisitivo de comprar carros, o transporte coletivo não está sendo atrativo, e as pessoas preferem andar sozinho no seu carro do que pegar um transporte coletivo. Então, se a gente não entrar, abrir esse debate, conversar com toda a Grande Vitória, com o governo do estado, sobre esse novo modal de transporte, está chegando um momento que não vai ter mais para onde ter mais carro nessa região metropolitana da Grande Vitória. Então, a gente tem esse pensamento de conversar, de propor, de fazer estudos que proponham um novo modal de transporte. Por que não botar um VLT no lugar do bonde? Ou seja, a gente tinha um bonde que passava nessa Jerônimo Monteiro ligando Paú a Prainha. Esse bonde parou, colocaram asfalto e nunca mais foi feito nada. Lá no centro do Rio de Janeiro, por exemplo, eu tenho um veículo leve sobre trilhos, que é um veículo turístico, né, que cruza o centro do Rio de Janeiro todo. Por que não fazer um VLT ligando Paú ao centro de Vila Velha? Então, são projetos para o futuro de Vila Velha e não projetos de só simples manutenção, que é o que nós estamos vendo hoje. Bom, e falando ainda nessa questão de transporte, isso envolve meio ambiente. E quando a gente fala de meio ambiente, eu queria saber como é que o senhor vê a possibilidade de Vila Velha se tornar um município mais sustentável. A primeira coisa que Vila Velha tem que fazer é respeitar o meio ambiente, né? Que a gente não está vendo o respeito do meio ambiente por parte da prefeitura. Em relação, por exemplo, a você criar um café no monumento natural chamado Morro do Moreno. Então você não percebe respeito ao meio ambiente. Então a gente quer criar novas áreas de preservação ambiental, quer reflorestar. A gente tem uma região rural que há muitos anos atrás era uma região florestal e hoje é praticamente pasto e pastos improdutivos. Por que não destinar áreas daquela região rural para a preservação, para o reflorestamento, para plantar mais árvores? E hoje que você vê o quê? É uma Vila Velha construindo praças sem nenhuma árvore. Então, são praças que são objetivando eventos, são objetivando grandes mega projetos, mas ninguém está pensando nas pessoas, ninguém está pensando no futuro, ninguém está pensando como a geração de carbono com a queima do combustível fóssil dos veículos indo para um lado para o outro pode prejudicar o meio ambiente no futuro. Então, é isso uma situação em relação ao meio ambiente. Outra questão ligada ao meio ambiente que a gente colocou no plano de governo é você dar o saneamento básico para todo o município de Vila Velha, né? Hoje você tem, em média, 60% do município de Vila Velha com saneamento básico. E isso faz com que grande parte do esgoto sanitário do nosso município vai parar na Baía de Vitória. E não é feito nada relacionado a resolver esse problema, né? Então a gente precisa de, junto ao governo do estado, ampliar a estação de tratamento, terminar as obras, né, de ampliação das estações de tratamento do Araçás, das estações de tratamento de Ulisses Guimarães e universalizar realmente esse esgoto sanitário no nosso município. E aí sim a gente começa a pensar em despoluir os canais, né? Que seria... Aí sim a gente estaria falando numa Vila Velha padrão europeu, né? Exemplo, Paris, né? Que colocou lá o Rio Sena, que já ainda não estava bom, né? 6 anos despoluindo o Rio Sena, mas é a nossa intenção de futuro a nossa Vila Velha. Candidato, uma pesquisa realizada pelo Instituto Perfil, a pedido de ES hoje, no mês de julho. Nessa pesquisa, os munícipes da cidade apontaram a segurança e a saúde como os principais problemas da cidade, né? Depois vieram água, esgoto e educação. Eu queria que o senhor falasse um pouco dessas duas áreas, em primeiro lugar, da segurança e da saúde. Segurança teve 40,14% das indicações e a saúde 21,11% das indicações. Queria que o senhor falasse primeiramente dessas duas áreas. Bom, na segurança pública a gente tem medidas a curto, médio e longo prazo, né? Então, as medidas em curto prazo seriam adotar tecnologias de reconhecimento facial que combatam o crime organizado, valorizar a guarda municipal
para eles poderem também fazer investigações, fazer pequenas abordagens em relação ao seu trabalho, desmilitarizar a Guarda Municipal no sentido de o comando dessa Guarda Municipal ser civil também, porque hoje a nossa Guarda Municipal, o seu comando é militar, então nós temos profissionais da Guarda Municipal capazes de fazer esse comando estratégico da Guarda Municipal e profissionais capacitados, a formação continuada da Guarda Municipal também, que atenda públicos como vítimas da Lei Maria da Penha, vítimas de feminicídio, vítimas de LGBTfobia. Então essa é a forma de você melhorar a Guarda Municipal no curto, no médio prazo. Por exemplo, hoje o Guarda Municipal que quer fazer uma formação continuada não tem essa possibilidade. Porque eu, como professor, eu posso até, é difícil, mas a gente consegue, porque está na lei, né? Se afastar de forma remunerada para fazer um mestrado, por exemplo. A Guarda Municipal não tem isso. A Guarda Municipal, o salário base dela é R$ 1.400, e para melhorar o salário deles, né, no caso, eles precisam de estudar, de formação continuada. E aí, o que acontece? Eles não têm essa possibilidade de afastar recebendo o mesmo salário. E aí você vê a dificuldade do guarda municipal ter que trabalhar 40 horas semanais e sem nenhuma possibilidade de ter formação continuada. Então essa é uma vertente da segurança pública. Além do mais, a segurança pública também não se resolve só com o guarda municipal, com polícia militar. Resolve-se também investindo na nossa juventude, criando projetos de esporte, de cultura, nas periferias. Para quê? Para dar oportunidade ao jovem, por exemplo, não querer entrar para o tráfico de drogas. Me dói muito no coração ter alunos que, por exemplo, tinha um aluno que perguntou meu salário, eu falei para ele falava que ele ganhava mais sendo um aviãozinho. Olha a realidade que eu vivo. Então, é triste essa realidade de Vila Velha, e é uma realidade que é vivida, eu vivo diariamente no meu ambiente de trabalho. Sobre a saúde pública de Vila Velha, você tem problemas, por exemplo, com a falta de especialidades. Eu tenho mães que têm crianças de necessidades especiais que estão há anos na fila de espera por neuropediatra. E você começa a perguntar, mas por que falta neuropediatra? Ah, porque vai para a regulação estadual. Então, por que não o município contrata um profissional neuropediatra para zerar essa fila de laudos, né, que é necessário para essas crianças? Porque não tem vontade política. E aí você não percebe a vontade política do gestor em estar realizando esse problema. Então, a medida para resolver esse problema é o quê? Valorizar o servidor público, né, no caso da área de saúde também. Por que não? Você pagar um salário melhor, você dar melhores condições de trabalho para esse profissional atender o nosso público de Vila Velha, que é um público que precisa de atendimento, e zerar a fila, por exemplo, de especialidades, que é imensa, que é um gargalo da saúde pública de Vila Velha, na minha opinião. Embora o senhor, a gente tenha apontado que pela ordem foi segurança, saúde, água, esgoto e educação, como o senhor já falou um pouco sobre uma Vila Velha mais sustentável, né? Já passamos pelo meio ambiente. Queria que o senhor falasse, por ser também sua área de atuação, a área da educação, suas propostas para a educação. A proposta para a área de educação são várias. Eu posso, desde a questão da valorização do servidor, a estruturação das escolas, eu já falei que também a climatização das escolas, que você não vê, fazer concursos públicos para contratar, por exemplo, fazer a chamada do bibliotecário. Tem escolas em Vila Velha que não tem bibliotecário, reduzir a quantidade de professores em designação temporária, contratar mais professores efetivos por meio de concursos públicos. São essas medidas aí que a gente vai valorizando o professor. Hoje em Vila Velha, só para você ter ideia, é um único município da região do Espírito Santo, praticamente, que contrata o servidor da educação em designação temporária somente como graduado. Ou seja, o profissional pode ter mestrado, pode ter doutorado, e ele vai pagar, vai remunerar esse profissional como graduado. Então, quando esse professor tem a possibilidade de trabalhar como designação temporária no município de Vitória, na Serra ou em Cariacica, ele imediatamente sai. E aí você percebe em Vila Velha o quê? Várias escolas sem professor de educação especial, várias escolas sem esses profissionais para atender. Então, se você não valoriza o servidor público
lá na ponta, atendendo o cliente, que são os nossos alunos, esses profissionais tendem a ir para outros espaços e deixar o munícipe na mão, né? Que é isso que acontece. Só que tem que ter políticas públicas para valorizar o servidor. Quanto à estrutura das escolas, nosso desejo, nosso sonho, que está lá no nosso plano de governo, é você colocar, por exemplo, tecnologia nas escolas, colocar salas de aula que tenha, por exemplo, projetores, salas de aula, por exemplo, que tenha ar-condicionado, sala de aula, por exemplo, que tenha um mísero televisor para ajudar o professor a dar aula, que nem isso tem. Então, é um clamor, gente, para a gente ter possibilidade de dar aula de forma diferenciada. E isso não existe no nosso município. Um projeto também que está no nosso plano de governo é criar um espaço não formal de ensino, que a gente pensou bem sobre isso aí, que seria uma praça da ciência. Praticamente no molde que já tem aqui em Vitória, que o próprio IFES, a própria UFES ajuda aí com seus profissionais nessa Praça da Ciência, por que não ter em Vila Velha? Nós temos excelentes centros universitários, nós temos o IFES de Soteco ali, que formam profissionais excelentes, gabaritados, que poderiam estar sendo utilizados nesses espaços não formais de ensino, para quê? Para incentivar, por exemplo, a ciência e a tecnologia dos nossos estudantes. A gente não tem esse interesse, a gente tem interesse em criar praças onde tenha grandes eventos. Então, se eu não ajudar o meu jovem a se desenvolver, querer crescer, querer se melhorar como profissional, eu não vou ter uma educação de qualidade nunca no nosso município. Então, essa é um dos projetos. Tem mais, tem muito mais, mas por enquanto tá bom. Candidato, para a gente falar um pouquinho sobre a parte política, a sua chapa é a chamada chapa Puro Sangue, né? Com o Arthur Depizol como vice. Queria saber um pouquinho qual vai ser o papel dele, né, no seu governo. O Arthur Depizol, a pauta dele principal é a questão da diversidade. Ele já foi presidente, estava como presidente da Comissão de Diversidade da OAB, lá como advogado, né, participante da OAB, e ele entende muito sobre essa parte do LGBT, sobre a questão dos direitos humanos, que é essencial. E nosso plano de governo contempla, por exemplo, a criação da Secretaria Municipal de Direitos Humanos, que é para, sim, defender os direitos humanos em sua qualquer particularidade. Então, o Arthur Depizol seria o chave nessa situação aí, na defesa dos direitos humanos, que é a área dele, né, como propriamente dito. E ele atua de forma com maestria nessa área. Candidato, a gente está encaminhando para o final. Eu gostaria de saber por que o eleitor de Vila Velha deve votar no professor Nicolas Trancho para prefeito. Bom, o eleitor de Vila Velha deve votar em mim porque o nosso projeto é um projeto para melhorar realidades, é um projeto para melhorar e planejar um futuro para a nossa Vila Velha. Não é um projeto apenas de momento, de mísera manutenção. É um projeto para o futuro, é um projeto para o século XXI, onde eu quero resolver o problema das diversidades, do racismo, da LGBTfobia, de todas essas violações de direitos humanos que há no nosso município de Vila Velha. Eu quero dar a oportunidade ao estudante querer estudar em Vila Velha, eu quero trazer segurança para as pessoas poderem ir e vir, eu quero poder, uma mãe que tenha um filho que está na fila de espera para o neuropediatra, conseguir o seu laudo de forma tranquila, sem estar tendo que tirar o dinheiro do próprio bolso para pagar. Então, eu quero que serviços públicos cheguem às pessoas e cheguem às pessoas mais pobres. É o que não acontece. Então, eu quero que nós temos esse projeto para Vila Velha. Foi um projeto construído a várias mãos, várias pessoas pensando nesse objetivo. E eu peço o voto do cidadão Canela Verde, a confiança do cidadão Canela Verde, que vai perceber que o nosso projeto é um projeto viável, não é um sonho, é um projeto viável de um município com mais equidade, com mais segurança, mais saúde, mais educação, enfim. É um projeto do Partido PSOL, do número 50, do professor Nicolas Trancho, do Arthur Depizol. Muito obrigada, candidato. Muito obrigada. É isso. Acompanhem em ES Hoje o que propõem os candidatos de Cariacica, Vila Velha, Serra e Vitória, para fazer a sua melhor escolha.
O primeiro turno das eleições é no dia 6 de outubro e onde houver segundo turno será no dia 27. Até a próxima entrevista.